É um prazer estar novamente com vocês aqui na aula de Direito Eleitoral e vamos comentar na aula de hoje, nesse primeiro encontro, o verbete sumular número 70, os verbetes sumulares número 70, 43 e 47 do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, o Tribunal Superior Eleitoral, vamos começar pelo verbete 70. Editou o verbete sumular número 70 nos seguintes termos: o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui um fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504 de 97. Muito bem, quer dizer, se encerra a inelegibilidade antes do dia da eleição, isso caracteriza um fato superveniente que afasta a inelegibilidade, o prazo de inelegibilidade. Como funciona isso na prática? Vamos imaginar que um determinado candidato tenha praticado abuso do poder econômico em 2016 e praticado o abuso do poder econômico, ele responde a uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJ, ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico. E essa ação de investigação judicial eleitoral ou representação foi proposta pelo seu adversário eleitoral, prefeito da oposição, por exemplo, certo? E essa ação está tramitou no juiz eleitoral, porque era uma eleição municipal, e o Tribunal Regional Eleitoral confirmou a inelegibilidade do candidato, o TRE, e isso tudo também foi confirmado pelo TSE e aplicou-se aqui a lei das inelegibilidades. Ou seja, pode-se dizer que esse candidato está inelegível por 8 anos. Só que esse processo levou 1 ano e meio, 2 anos, e ele ficou inelegível, portanto, segundo o que disciplina a súmula 19 também do TSE, da seguinte forma: o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação, súmula 19, por abuso do poder econômico ou político, tem início no dia da eleição em que se verificou e finda no dia de igual número no 8º ano seguinte. Significa dizer que essa pessoa estará inelegível do dia 2 de outubro, que foi o primeiro domingo de outubro de 2016, até 2 de outubro de 2024, porque 16 com 8 dá 24, certo? E aí seria até o ano de 2024, mas seria na data certa, ou seja, ele está inelegível apenas, significativamente até o dia 2 de outubro de 2024. Essa é a data que a pessoa está inelegível. Muito bem. Vamos imaginar que em 2024, o primeiro domingo de outubro, se for mantidas as eleições regulares, como estão hoje previstas no Brasil, o primeiro domingo de outubro não caia no dia 2 de outubro, caia no dia 3 de outubro. Ora, aplica-se como uma luva, vamos dizer assim, aplica-se perfeitamente o entendimento do verbete sumular número 70. Ou seja, o que diz o verbete sumular número 70 novamente? Diz que o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui um fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504 de 97. Perfeito? Olha que interessante isso, né? Por um dia, o cidadão se livrou da inelegibilidade, Ou seja, ele pode, portanto, ter a sua candidatura deferida e participar das eleições de 2024. Então, na prática, ele não ficou inelegível até 2024, porque aplicou-se aqui esse entendimento, que é um entendimento que interpreta o enunciado sumular, que interpreta, na verdade, o parágrafo 10º do artigo 11 da Lei 9.504. Muito bem, ainda falando sobre inelegibilidade, nós temos aqui que ressaltar o verbete sumular número 43,
que amplia as alterações fáticas ou jurídicas quando se referem às condições de elegibilidade. O que quer dizer isso? As alterações, diz o verbete sumular 43. Vamos agora fazer uma leitura conjunta. Diz assim: as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem um candidato, nos termos da parte final do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. Então, o que aconteceu? Primeiramente, esse parágrafo 10º do artigo 11 não se referia às condições de elegibilidade. Ele só se referia às inelegibilidades. Olhem a leitura. Vamos à leitura, portanto, do texto legal, que eu peço a vocês que me acompanhem em casa, que é a questão que está na interpretação do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504. O parágrafo 10º diz assim: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura. Ou seja, qual é o momento da formalização do pedido do registro da candidatura? Em regra geral, seria o último dia para o registro, que é o dia 15 de agosto do ano da eleição, segundo o caput do artigo 11 da Lei 9.504, que é o último dia para os partidos requererem um registro, dia 15. Ora, se o dia 15 é o último dia, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento dessa formalização. Perfeito? É isso que diz a lei. Mas a lei tem uma ressalva, que ela diz: ressalvadas as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Ora, então, como nós vimos, se o prazo de inelegibilidade, naquele exemplo que nós acabamos de falar, termina no dia 2 de outubro de 2024, ele, portanto, está diante de uma situação superveniente que afastou a inelegibilidade. Mas essa lei, esse dispositivo legal, que é o parágrafo 10º do artigo 11, não fazia menção às condições de elegibilidade. Quem fazia menção às condições de elegibilidade, por uma simetria, era a jurisprudência dos tribunais, especificamente do Tribunal Superior Eleitoral e a doutrina. Mas a lei não fala sobre isso. E aí, o que aconteceu? Voltamos aqui a interpretar o verbete sumular número 43 do TSE, que amplia as alterações fáticas ou jurídicas quando elas dizem respeito às condições de elegibilidade. Ou seja, hoje está tudo equiparado. Seja para afastar uma inelegibilidade, seja para afastar a ausência de uma condição de elegibilidade, essas questões podem ser tratadas, certo? De forma superveniente também, né? É muito interessante isso. E o Tribunal Superior Eleitoral tem uma jurisprudência que diz o seguinte: as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro da candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação. Olha que interessante. Então nós temos aí um limite. Qual é o limite? A data da diplomação. Até a data da diplomação é possível que o juiz eleitoral, o TRE, o TSE conheçam de causas que afastem a inelegibilidade e de ausência, que afastem a ausência de condições de elegibilidade. Perfeito? Então, tudo aquilo que for para beneficiar o candidato pode ser arguído até a diplomação.
Perfeito? Inclusive nas instâncias extraordinárias. É interessante essa explicação, né? Pois bem, vamos em frente. O encerramento do prazo de inelegibilidade, aqui, portanto, temos que concluir o seguinte: se a causa de afastamento da inelegibilidade beneficiar o candidato, ela pode ser reconhecida até a diplomação, não até a data da eleição. A eleição é outubro, mas sim até a data da diplomação, aquilo que beneficia. É o enunciado sumular número 43 do TSE. No entanto, se a causa de inelegibilidade emergir após a data do pleito, não caberá recurso contra a expedição do diploma, segundo o verbete sumular 47 do TSE. Perfeito? Então isso é importante. O que é para beneficiar pode ser reconhecido até a diplomação, não até a eleição. No entanto, se a causa de inelegibilidade surgir após a eleição, mesmo antes da diplomação, não pode ser arguída, o que permite, de uma certa forma, a conclusão de que, por esse prisma, é incabível R-sede para as inelegibilidades que se efetivem após a eleição, sendo que o ato da diplomação só ocorre no mês de dezembro. Tecnicamente, autoriza-se a diplomação de um candidato inelegível, em algumas hipóteses. Perfeito? E continuaremos com o estudo das inelegibilidades em outras aulas. Muito bem.